Opa, fala pessoal, beleza? Carlos Santana por aqui, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Hoje eu vou ensinar para vocês como desenhar esse olho que está aparecendo aí. Eu gravei todo o passo a passo e vou disponibilizar nessa videoaula. Espero que vocês gostem e aproveitem bastante, beleza? Sem enrolação, vamos à videoaula. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é destacar já os brilhos, alguns brilhos que tem aqui na íris. Eu vou marcando em volta, utilizando o lápis 4B da Faber-Castell. Já deixo reservado aqui todas as áreas de brilhos. Aqui em cima também tem alguns brilhos, vou deixando já reservado para que eu possa escurecer em volta. Aqui vamos começar a preencher a pupila com o mesmo lápis 4B. Essa parte aqui acima também da íris é um pouquinho mais escura, então eu vou passando o lápis 4B um pouquinho mais forte para conseguir um tom um pouquinho mais escuro aqui nessa região. Sempre lembrando aí de preservar essa área do brilho, a área do brilho que a gente marcou. A gente não vai passar o lápis dentro, tá? Passar o lápis em volta apenas. Aproveita aí no lápis 4B, vou fazendo aqui também em volta da íris, contornando aqui, para que depois eu possa jogar esse sombreamento um pouco para dentro também. Aqui em volta da íris geralmente é um pouquinho mais escura. Tem um brilho aqui também, eu vou fazendo. Show de bola, fiz os brilhos, então eu continuo com o mesmo processo que eu já vinha fazendo, escurecendo aqui em volta da íris. Observe bem que eu vou jogando esse sombreamento para o lado de dentro. Eu vou escurecendo em volta da íris e à medida que eu vou avançando para o centro, eu vou deixando mais claro, vou levantando o peso da mão, fazendo esse degradê. Aqui já vamos preencher toda a íris com esse movimento que você pode acompanhar aí no vídeo. A gente vai preenchendo com o lápis 2B, passando de leve porque é um olho claro, tá? Se fosse um olho escuro aqui a gente podia usar um lápis de graduação mais escuro e também passar o lápis um pouquinho mais forte, mas aqui é um olho claro, então vamos preservar essa área clara do olho aí, passando o lápis bem de leve. Outra coisa muito importante aqui também é a gente suavizar o contorno aqui da pupila, para dar mais naturalidade. Vou passando esse suminho de leve para não desfazer todo o trabalho que a gente fez aí, esses tracinhos que a gente fez com o lápis. Por isso eu passo o suminho um pouco mais de leve. E esse é o suminho número 2 da Tridente. Passo o suminho também em volta da íris, né? Puxando para dentro. Aqui, para intensificar ainda mais essa parte de sombra, eu vou usar aqui o lápis 8B. Se você não tiver o lápis 8B, pode usar o 6B também, que você vai conseguir esse tom escuro. Estou usando o lápis 8B aqui da Koh-i-Noor. Aí vou escurecendo bastante, intensificando essa área escura aqui acima da íris. Observe, quanto mais eu escureço, mais os brilhos começam a se destacarem. Com o pincel, esse é o pincel da Ceramic, é o pincel número 4. Eu cortei a cerda dele, pois ele ficou bem duro. Então para fazer esse trabalho aqui é bem legal, porque ele faz com que o grafite fique bem impregnado mesmo no papel e escurece bastante. Aqui vou limpando um pouco esses brilhos que acaba manchando com o grafite. Quando a gente vai passando esse suminho, vai usando essa ferramenta, a gente acaba escurecendo também um pouco esses brilhos, mesmo sem querer, mas com a caneta borracha a gente pode voltar sempre e ir clareando e retocando
Aproveita a caneta borracha para fazer alguns detalhes aqui também na íris. Aqui eu passo o pincel macio da Sinuart. E volto novamente retocando alguns detalhezinhos brancos que acabou sumindo. Desenho realista é isso, é retoque, você sempre deve voltar retocando onde você vê que precisa. Vai fazendo uma parte, mas sempre de olho e disposto a sempre voltar na mesma parte que você fez para corrigir alguma coisa, algum detalhe que você não percebeu antes, você pode voltar e corrigir. Vou fazer mais alguns detalhes aqui nesse brilho também, nessa parte de cima. E volto a fazer mais alguns retoques utilizando o pincel número 4. Aqui agora eu vou dar uma desfocada aqui em volta das bordas da íris. É uma das coisas muito importantes também, que você deve ficar atento aí fazendo seu desenho. Sempre que você desenhar olho, não deixar marcado aqui os contornos, não deixar com as bordas duras, mas sim esfumada. Você vai passando lápis aqui em volta, pegando um pouquinho do papel branco e um pouquinho da íris e depois voltando com o esfuminho para dar uma espalhada. Agora a gente já vai fazendo aqui esse sombreamento nessa parte branca do olho, que não pode deixar branco, tá? Apesar de falar o branco do olho, mas não pode deixar completamente branco da cor do papel. A gente vai jogando sombreamento. Observe que eu escureço mais aqui nos cantinhos do olho. Eu vou deixando o centro um pouco mais claro. Depois a gente vai espalhando com esse fuminho, a gente vai jogando esse sombreamento para a parte clara também. Desse outro lado do mesmo jeito, jogando esse sombreamento com lápis HB. Aqui nessa parte do brilho também, a gente vai escurecendo em volta, deixando o brilho aí já destacado. Pode ir passando lápis também bem de leve, nessas partes mais claras também, só que bem de leve, para que não fique numa tonalidade só, tem que ficar mais escuro nos cantos. Agora eu volto com o cotonete. Você pode usar o cotonete, pode usar o esfuminho. Eu prefiro o cotonete, já falei em outros vídeos, porque o cotonete ele não tem tanto risco de manchar o desenho. O esfuminho precisa de mais cuidado para usar, mas o cotonete ele faz um trabalho bem legal, bem suave, já que ele tem uma ponta de algodão. Então espalha bastante, espalha de forma que não fique tantas marcas, não fique marcas do lápis. Então eu gosto bastante de usar cotonete no desenho. Aqui para escurecer um pouco mais, para dar mais volume ainda, a gente pode voltar com o lápis 2B. Tá ok? Jogando mais um sombreamento. Na mesma forma que a gente já fez com o lápis HB, é a repetição do mesmo trabalho, porém agora com o lápis um pouquinho mais escuro, para dar mais volume aí nessa parte do olho. Espalhando novamente. Eu acho que agora o tom já vai ficar legal, já vai ficar um tom de cinza bem interessante aí, conforme eu vejo na referência.
Aqui vamos fazer alguns reflexos dos cílios aqui nessas partes de brilhos. A gente vai puxando alguns cílios aqui que está refletindo no brilho do olho. Aqui, já com o lápis 4B, a gente vai fazer a linha da pálpebra. Observe que eu vou insistindo para que ela fique um pouquinho mais grossa, não fique uma linha fina, para que depois a gente possa voltar com esfuminho ou com o cotonete e dar uma profundidade aqui nessa linha. Pronto, agora a gente já volta com o cotonete, vai passando em cima da linha. Quando eu passo o cotonete em cima da linha, ele acaba jogando um pouquinho de grafite para os dois lados, então a gente já acaba aí tendo um resultado bem legal, um resultado de profundidade nessa região da linha da pálpebra, que podemos ainda voltar retocando com o lápis, sempre repetindo o processo até ficar uma profundidade, ao invés de ficar uma linha seca, ficar uma profundidade. Quanto mais você repete, vai passando o lápis, vai passando o cotonete, vai dando mais profundidade, vai deixando de ser apenas uma linha e se tornando em uma área de profundidade, como é o caso da linha da pálpebra. Aqui eu vou marcar alguns cílios, não é fazendo cílios ainda, mas marcando para que eu possa fazer o sombreamento aqui nessa pele acima dos olhos e não cubra os cílios que eu já fiz aí no esboço. Então eu vou marcando aqui. Lembrando que depois que eu fizer a pele aqui, eu vou voltar fazendo os cílios novamente. Aqui é só mesmo para que eu não perca. Feito isso, eu já posso começar aqui o sombreamento. Vou começar aqui por essa parte mais escura, utilizando o lápis 4B. Aqui eu vou copiando da forma que eu vejo na minha referência, lembrando que eu estou usando aqui a referência impressa e também observando a imagem pelo celular. Mas qual é melhor, desenhar olhando a imagem pelo celular ou desenhar com a referência impressa? Bom, eu faço as duas formas. Eu deixo a imagem impressa do lado para que eu consiga observar melhor os tons de cinza, já que pelo celular o brilho da tela acaba atrapalhando um pouco aí essa visualização, essa identificação das tonalidades. Então nesse caso eu prefiro a referência impressa, mas por outro lado o celular também entrega uma imagem muito mais nítida. Alguns detalhes que acaba perdendo na impressão, no celular eu consigo ver com mais clareza. Então por isso eu prefiro usar os dois, a imagem impressa para observar a tonalidade de cinza e o celular para que eu consiga ver mais detalhes, com mais nitidez. Volto escurecendo um pouco mais aqui com a lapiseira 4B. Apesar de eu ter passado o lápis 4B também, mas a lapiseira ele é um pouco mais escuro. O lápis 4B da Faber-Castell ele é um pouquinho mais claro do que a lapiseira 4B da Pentel. Aliás, do que o grafite usado na lapiseira, o grafite da Pentel. Aqui já vou fazendo essa parte da pele com lápis HB. Aproveito para retocar um pouco a linha da pálpebra, vou retocando para que não fique marcada. Desse outro lado aqui também, vou jogando esse sombreamento com lápis 2B. Já espalhando com esse pincel macio, esse pincel da Sinoart. Observe que as ceras deles estão inteiras, eu não cortei, deixei do jeito que veio mesmo quando eu comprei.
E continuo o trabalho nessa parte de baixo aqui também, fazendo o sombreamento conforme eu venho fazendo. Aqui vamos fazer uma lágrima, né? Vai dar mais um charme aí ao nosso desenho. Começo a fazer essa sombra aqui abaixo da lágrima. Nessa parte de cima também eu escureço, vou deixando essa parte de baixo dela um pouco mais clara. Mas até então eu estou gostando bastante do resultado que esse pincel produz. Aqui eu vou clareando essa parte de baixo aqui da gota com a caneta borracha 2.3. E clareando também esse brilho que fica aqui na parte de cima. Aqui vamos voltar escurecendo mais um pouco, dessa vez usando o lápis 2B. Aí você pode perguntar, mas como saber qual a tonalidade ideal? Como saber se já está bom ou precisa escurecer mais? Bom, a sua referência é a fotografia. Você deve sempre observando a fotografia e comparando os tons de cinza com o seu desenho. Minha dica é que você faça a impressão da foto em preto e branco e deixe do lado, porque se você usar uma foto colorida, você pode acabar se perdendo em relação às tonalidades. Outra dica também é você ir comparando com o branco do papel. Observe o tom de cinza que você colocou e compare com o branco do papel. Se estiver muito próximo ao branco do papel, é um bom sinal que você precisa escurecer um pouquinho mais, porque as únicas partes do desenho que eu deixo realmente brancas são os brilhos. Parte da pele eu nunca deixo completamente branco, posso deixar até um tom cinza bem clarinho, mas branco absoluto eu não deixo. Vou sempre retocando aqui na gota, colocando mais algum brilho. E colocando mais algum brilho não, na verdade, clareando mais as partes de brilho que já tinha, mas que acabou escurecendo conforme a gente vai usando as ferramentas para espalhar. Nessa parte de cima aqui também, acima da linha da pálpebra, eu vou jogando o sombreamento nessa parte de cima. E com o pincel macio, eu vou espalhando aqui. Se depois vocês quiserem saber mais detalhes sobre esse pincel, você pode me pedir aí nos comentários que eu vou deixar para você a referência sobre a numeração, sobre a marca, enfim. Aqui agora a gente já vai fazer os cílios. Estou usando lápis 4B. Vou pegando um pouquinho mais forte no começo e puxando os fios de forma bem rápida para que fique bem leve, para que fique bem natural. Lembrando sempre de deixar as pontas terminarem bem finas. O início não precisa, o início pode ser um pouquinho mais grossos, mas a ponta dos fios tem que ser finas. Observe que eu vou fazendo também alguns fios mais embaraçados, alguns fios cruzados, para que não fique todo reto. É um erro que muita gente comete, é fazer os fios todos retos, na mesma direção, e isso não fica natural. Vamos fazer aqui também nessa parte de baixo, os cílios.
Da mesma forma que a gente já vem fazendo lá em cima, a única diferença é que agora você vai puxar para baixo. Observe que eu puxo de forma bem rápida, e isso é que dá a sensação de leveza nos fios. Aqui agora vamos fazer uma veia que tem aqui nessa parte do olho. Eu procuro sempre ser o mais detalhista possível, porque eu sei que isso é que chama mais a atenção das pessoas quando vê um desenho. São os detalhes, aqueles detalhezinhos bem pequenos que muitas vezes passa até despercebido, a gente acaba deixando passar, mas que faz toda a diferença no desenho. Então o segredo é copie tudo que você consegue enxergar na imagem. Assim você vai desenvolvendo seu olhar artístico, e quanto mais detalhes você coloca, mais as pessoas vão admirar. Com a caneta borracha, vamos fazendo alguns brilhos aqui também, nessa parte aqui da pele, fazendo algumas batidinhas. E podemos voltar também com lápis HB em volta dos brilhos, fazendo uma pequena sombra. E vamos fazendo vários detalhes, sempre copiando a referência. Nessa parte de cima também já vai fazendo alguns brilhos com a caneta borracha, dando algumas batidinhas. Desse lado também vou colocando algumas veias bem discretas. Vou fazendo mais alguns detalhes, puxando alguns cílios mais fininhos, mais curtos aqui com lápis 8B, dando uma escurecida também, para dar mais uma valorizada aí no contraste, e passando o pincel. Vou passando mais uma vez esse suminho também nas bordas da íris, para que fique ainda mais natural. Aqui vamos aproveitar um pouco a sujeira do suminho para fazer alguns detalhezinhos de textura. E assim a gente vai finalizando essa videoaula. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado e até um próximo vídeo.